Estamos aqui para ter uma parte inicial das nossas projeções de cursos, que são Fronteiras, Conceito de Nação, História Contemporânea um pouco, e algumas atualidades para entrar no conflito, no choque entre OTAN e Rússia no solo ucraniano. Então, esse é o enfoque multidimensional e uma retrospectiva histórica que a gente pretende abordar aqui, através de uma profunda análise geopolítica, histórica e estrutural das relações internacionais ao longo dessa apresentação. É isso aí, professor Dodge. Muito bem, Macito. O tema é pertinente, né? Com certeza, né? Isso, o próprio título aí já está dizendo, né? Falar de fronteiras hoje requer aí uma série de questões da própria geopolítica, né? E o conceito de nação, né? Hoje, mais do que nunca, tão importante aí para os dias atuais. E a história contemporânea, que para muitos já é o pós-moderno, né? A história pós-moderna, mas que a história, em termos de idade, continua contemporânea. Depois, essa atualidade aí da questão do choque OTAN-Rússia e da Ucrânia, significativo, né? Porque está aí no calor do dia e das necessidades que o mundo gira, né? Do que temos hoje e das necessidades que precisamos fazer para poder mudar esse estado que nós estamos vivendo. Não é isso, Macito? Forte. Eu deixo com você, então, para você apresentar aí a sua iniciação aí, e a gente vai conversando aqui ao longo dessa live, da editora D3 Educacional, e brevemente, como você citou, um curso com mais profundidade sobre essas temáticas todas. Então é com você, Macito. Exatamente, Dodge, muito obrigado pelo espaço, também pela editora D3 Educacional, para que a gente possa apresentar essas questões importantíssimas nessa conjuntura das relações internacionais, da geopolítica contemporânea. Então, vamos adentrar nesse curso. O ponto inicial aqui para que a gente possa iniciar essa nossa conversa profunda é fronteiras e o conceito de nação. É um conceito importantíssimo que muita gente confunde o que é um Estado, o que é uma nação, e a gente vai aqui delimitar conceitos básicos para que possamos entrar ao final dessa transmissão nessas questões mais complexas das relações internacionais e da geopolítica contemporânea. Fronteiras, como nós sabemos, são fronteiras geográficas impostas por elementos físicos, como oceanos, ou por entidades políticas, como os governos, os estados soberanos, que são os estados federados e outras entidades subnacionais, como, por exemplo, tem as fronteiras estaduais, províncias ou departamentais, que fazem parte integrante da estrutura jurídica institucional de um Estado ou de uma entidade política. Também tem as fronteiras baseadas, em muitas ocasiões, em elementos humanos, como a cultura, as tradições, a língua, a etnia, a religião. O componente confessional também joga um papel de enorme relevância na construção da identidade nacional de muitos povos, e esses aspectos humanos acabam formando uma alma coletiva e um sentimento de pertencimento ao universo cultural e histórico. Então, tanto os elementos físicos como os humanos acabam fazendo elementos importantes para que nós tenhamos as fronteiras que nós conhecemos atualmente, os países que nós temos atualmente. Portanto, tem os conceitos físicos, que são os geográficos e estruturais, e os conceitos humanos, que são as culturas, as tradições, as celebrações, e os dois elementos são importantes nas delimitações das fronteiras. E isso depois nós vamos ver com o passo dessa nossa transmissão, que isso vai delimitar também o que é entidade política artificial e o que é uma nação autêntica em sua concepção semântica clássica. Analisando essa parte inicial, nós podemos afirmar que o físico é o corpo, sendo as instituições de um Estado soberano, as entidades, os
organismos como os três poderes, o poder executivo, o legislativo e judiciário, o exército, as fronteiras, o território estabelecido, uma polícia, centros acadêmicos, as escolas, as universidades. Então, toda essa estrutura institucional, jurídica, representa o corpo do Estado. E a parte humana seria a alma, é um inconsciente comum, uma alma coletiva, um sentido de pátria, um ethos, um Dasein é a pátria transcendental, um grande espaço territorial acoplado com uma perspectiva civilizacional, um sentido de pertencimento a todo o universo cultural e histórico que foi formado e consolidado ao longo de milênios de civilização e história. E nós vamos ver, ao longo do transcurso deste curso, que nem todos os países atuais têm todos esses elementos, ou seja, não são todos os estados que são nação em sua concepção semântica clássica. Por quê? Porque nem todos têm uma identidade nacional consolidada, uma alma coletiva que aglutine todos os povos que estão baixa essa estrutura jurídica como parte integrante de uma cultura de pertencimento. Então, é muito importante sempre separar países nos seus processos de construção estatal, e depois nós vamos ver também as suas projeções de poder, que nem sempre os países têm o mesmo grau de soberania no sistema internacional de estados. São duas razões principais que nós temos que diferenciar grupos de países que conformam esse altamente complexo sistema internacional. Portanto, como eu já frisei aqui, nós temos dois processos antagônicos de formação dos estados. Um deles é o processo natural de formação, que são países com fronteiras herdadas de milênios de uma história comum e compartilhada, desenvolvendo um forte sentimento de pertencimento e um elevado conceito de pátria. Aqui temos a nação em sua concepção semântica clássica, e aqui nós podemos mencionar, por exemplo, os casos da Romênia, da Hungria, da Sérvia, que são nações que têm um forte sentimento de pátria, têm uma etnia estabelecida ao longo de milênios, mesmo com sincretismos entre os seus eixos identitários, no caso da Romênia, entre a ancestralidade dácia e o componente latino-romano, e também a ortodoxia cristã oriental, são os três eixos basilares da nação romena que sincreticamente vão formar ao longo da história o que é o ser romeno, o Dasein, a etnicidade da cultura romena, que marcam também a fronteira, um grande espaço territorial que é delimitado historicamente falando pelo espaço etnográfico do ethos daco-romeno. Então, aqui nós temos o processo natural de formação dos estados nacionais e, por outro lado, nós temos algumas entidades políticas artificiais, que são países com fronteiras herdadas da interferência de potências colonialistas da Europa Ocidental, como principalmente nos casos da Conferência de Berlim, de 1884 e 85, que foi a profanação coletiva de 8 potências colonialistas da Europa Ocidental, que repartiu a África em esferas de influência e em colônias. E no caso da Ásia Ocidental, nós temos o acordo Sykes-Picot-Sazonov, que foi a repartição da Ásia Ocidental que estava sob o jugo otomano nas mãos dos franceses e ingleses. Os russos, que haviam participado inicialmente dessa repartição, não foram contemplados precisamente pela eclosão da Revolução de 1917, que orquestrou um câmbio de regime, uma mudança de regime em Moscou, e aí os russos não foram contemplados nessa repartição dos territórios da Ásia Ocidental que estavam baixo o jugo otomano e depois caíram nas mãos dos franceses e dos ingleses. E nós tivemos a construção de uma série de países novos, como a Jordânia, o Iraque, a Arábia Saudita também entrou nessa lógica, e outros países que foram formados nessa coalizão, nessa interferência anglo-francesa. Dito isso, aqui nós temos, para estabelecer com maior profundidade a Conferência de Berlim, que foi a repartição africana entre 8 potências colonialistas da Europa Ocidental, que é a Bélgica, os Países Baixos, a Alemanha, a Inglaterra, a França,
a Inglaterra, principalmente, que foram as duas principais potências colonialistas na África, mas também a Itália, em casos efímeros, como, por exemplo, na Etiópia e em regiões colindantes, como no chifre da África, na região da Somália, embora a Etiópia seja um caso muito particular, que depois nós vamos analisar que é um caso efímero, é um caso, uma exceção na África, que tem um forte sentimento de pertencimento, que é uma nação autêntica em sua concepção semi-classe, tem um forte conceito de civilização etíope. Então, essa foi a Conferência de Berlim, lá no final do século XIX, que ainda tem consequências trágicas para o continente europeu, como nós vamos ver ao longo dessa transmissão. Aqui nós temos um mapa para delimitar melhor toda essa profanação coletiva que foi a repartição da África. Temos a Espanha na região do Magrebe, também na Guiné Equatorial, aqui no meio de Camarões. Ô, Macito? Oi. As telas, elas não estão passando. Ah, não estão passando? Não. Você ainda está na primeira tela. Agora sim. Você falava isso, você falava do mapa. Temos aqui o mapa. Ah, tá. Agora está passando, né? Agora tá. Sim. Os processos, tal, que você falou, a Conferência de Berlim. Conferência de Berlim. Isso, já foi também. Agora você está aí na questão do mapa que você citou. Sim, agora que Antes do mapa, eu queria... Quando você fala aí das fronteiras herdadas, né, não há uma dicotomia entre o justo e o injusto, né, nessas heranças, né? Isso não é um foco já de conflitos entre o Estado dominante sobre o Estado dominado? Ou veio assim mesmo, de forma herdada, justamente? Acho que não, né, Macito? É totalmente injusto muitas dessas fronteiras artificiais, porque eles acabam usando a estratégia muito velha e antiga de dividir para imperar, e aí eles vão aplicar a tática de aqui está dividido e nós vamos vencer. Então, além disso, estabelecer um vínculo com o colonizador, com as estruturas econômicas, jurídicas, institucionais, e aí certa parte da elite política desses países vão perpetuar-se no poder, precisamente vinculada com a metrópole, defendendo os interesses geoeconômicos, geopolíticos e geoestratégicos dessas potências. Isso nós vimos muito claramente na Costa do Marfim, por exemplo, no seu primeiro presidente, que foi o Félix, que durou de 60 até 1993, que ele é o artífice, precisamente, da frase França fique, para sentenciar uma relação supostamente positiva desse vínculo de uma servidão dos países africanos à França. Então, se cria uma profunda injustiça, um profundo atraso na divisão internacional do trabalho, um subdesenvolvimento, um sequestro do riquíssimo subsolo desses países africanos e uma questão de domínio geopolítico e institucional perante as colônias. E isso foi aplicado, sobretudo, nesse caso da Conferência de Berlim, por franceses, ingleses e por belgas, nos casos especiais do Congo belga, que é o atual República Democrática do Congo, que passou pelo Zaire, e também nos casos dos grandes lagos africanos, que foi o caso de Burundi e Ruanda, que foram os casos mais trágicos desse domínio belga. Perfeito, muito bem. Então, agora nós vamos aí na questão do mapa que você citava, para dar continuidade a essa exposição. Sim, aqui nós temos o mapa, como eu estava falando, desculpa por não estar apresentando aqui nessa evolução dos slides, mas aqui nós temos a Espanha, que é a parte em amarela, que temos a Guiné Equatorial aqui no meio, onde está no meio de Camarões, temos a parte sul do Marrocos, que é o Saara Ocidental, que ainda tem muitos conflitos fronteiriços com o Marrocos, que a Espanha abandonou em 75 e o Marrocos aproveitou esse
esse vácuo de poder para invadir o sul, onde é atualmente o Saara Ocidental. Temos a Itália na região da Líbia e na parte da Eritreia e partes do que é da Somália. A França, que tem a sua famosa África Ocidental Francesa, que percorre o que é desde a Argélia até Gabão e Camarões. A Inglaterra, toda a parte do Egito até onde é o Quênia, ao sul do Sudão, a parte de Uganda e a parte do sul, onde está as duas Rodésias, o Zimbábue e a Zâmbia, embaixo a África do Sul e também a Botsuana. A Alemanha, que era apenas a Namíbia, a parte da Tanzânia e Camarões, mas a Alemanha ia perder esses domínios precisamente ao fim da Primeira Guerra Mundial. E nós temos Portugal, nos casos mais conhecidos, precisamente em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, que são os 5 países atuais de língua portuguesa no continente africano, e a Bélgica, nos casos principalmente do ex-Congo belga, que era o Zaire, atual República Democrática do Congo, e a Bélgica acabou herdando o que eram as colônias alemãs dos grandes lagos africanos, que são atualmente Ruanda e Burundi. Vamos prosseguir aqui. Nós temos um caso, como eu disse antes, sui generis no continente, que é a Etiópia. A Etiópia não participou, se a gente vê o mapa junto com a Libéria, nessa profanação coletiva que foi a repartição da África entre 8 potências colonialistas da Europa Ocidental. Por quê? Porque na Etiópia sempre teve um forte sentimento de pertencimento. Era um Estado consolidado, com instituições fortes, que tinham milênios de civilização e história. A Etiópia é herdeira do Império Etíope, que tem a duração de 705 anos, entre 1270 até 1974, que foi dominada pela dinastia salomônica e antes pela dinastia Zag, que teve na capital Lalibela, na região fronteiriça com a atual Eritreia, que era parte integrante da ex-grande Etiópia, por assim dizer, um grande centro cultural, civilizacional no continente africano, e foi um estado que teve um relativo grau de protagonismo geopolítico na história medieval ancestral. Então, por essas razões, por ter um forte sentimento de pertencimento, por ter um Estado consolidado, ela conseguiu resistir aos europeus e não participou dessa profanação coletiva que foi a Conferência de Berlim. Um outro caso importante, ou uma outra das exceções, é o Marrocos, que é herdeiro da dinastia Idrissida, que se remonta a Idris I em 788, que é considerado o artífice da construção da identidade do Estado marroquino. As dinastias Almorávida e Almohada foram o auge dessa civilização marroquina na região do Magrebe, que abrangiu por muito tempo também partes da Península Ibérica, e durante as dinastias Meríndia e Sadiana continuaram a independência marroquina na região em um período que grande parte do Mediterrâneo Oriental Europeu e também africano, o que é a Líbia, o que é o Egito, eram partes integrantes do Império Otomano, principalmente nessa época que era a Era de Ouro do Império Otomano, baixo a égida de Soleimani. Os marroquinos foram uma das exceções dessa região que conseguiram consolidar uma independência plena diante das pretensões expansionistas do Império Otomano. Então, Marrocos também tem um elemento sui generis muito particular no continente africano de ter um forte sentido de pertencimento e uma estrutura estatal muito desenvolvida que sempre lutou pela sua soberania política e institucional. Temos outras exceções no continente que nós podemos encontrar um elemento aglutinante, sentidos de pertencimento, porque grande parte dos países europeus são, na verdade, construções artificiais que têm fronteiras herdadas dessa Conferência de Berlim. Então, não obstante, é possível encontrar países que têm um forte sentimento nacional,
Não tanto como a Etiópia e o Marrocos, é certo, mas é possível encontrar uma idiosincrasia nacional, uma alma coletiva e alguns sustentos históricos com entidades políticas ancestrais que existiam antes da chegada dos europeus na Conferência de Berlim. Níger, por exemplo, é herdeiro do Império Songoi e é a nação Hausa por antonomásia, porque a língua vernácula da coesão nacional do Níger é precisamente a Hausa, que também é muito notória, que também existe na vizinha Nigéria, no norte da Nigéria, precisamente na fronteira com o Níger. Então, na parte funcional do país, o sul, onde está a principal região agrícola que conecta, porque o norte é muito árida, muito desértico, então 55% do país fala essa língua e a concentração da população está muito mais ao sul, onde essa etnia Hausa é majoritária. Então, essa língua Hausa acabou sendo uma língua de conexão interétnica na nação nigerina, e isso faz do Níger ser considerado a entidade política herdeira do Império Songoi. Então, Níger é considerado a nação Hausa por antonomásia. Burkina Faso tem na etnicidade Mossi a sua parte elemental da sua identidade nacional, também pode ser considerado uma nação autêntica na sua concepção semântica clássica. O mesmo vale para Mali, que é a nação Bambara, que tem nesse idioma o seu fator de coesão nacional. A República Centro-Africana, isso é muito mais visível no Sango, que é o idioma falado por todas as etnias que compõem esse mosaico étnico da República Centro-Africana, que foi um império anteriormente, efímero, é certo, mas foi. Então, o Sango acaba unindo todas as etnias que habitam esse vasto território da República Centro-Africana, que é maior, inclusive, que a França. Ruanda é legado da dinastia Baniwana e tem um idioma comum, uma religião que abarca os 3 estamentos sociais do país, que são os Tutsis, os Tuás e os Hutus. Então, Ruanda também tem uma ancestralidade, uma dinastia histórica, uma mesma cultura e uma mesma língua e religião. Então, nós também podemos encontrar elementos aglutinantes em Ruanda, o mesmo em relação a Burundi, que é legado do reino Urundi, que compartilha também com Ruanda alguns elementos aglutinantes, como as suas principais, os estamentos sociais, que foram equivocadamente transformados em etnia pelos belgas. Então, Burundi também possamos encontrar elementos de nação. Uganda também, que é herdeiro do reino Buganda, na região central do país, onde vêm os principais líderes políticos, com exceção do Obote, que foi um caso mais isolado na elite política, que foi contra Idi Amin. Então, também é possível ver vestígios de um conceito de nação em Uganda. Também em Zâmbia, que é a ex-Rodésia do Sul, também é possível encontrar um forte sentimento de sincretismo com as ancestralidades desse país, que são considerados as águias do cobre, que foi um país erguido nas minas de cobre, que esse mineral faz parte integrante da identidade nacional zambiana. E a Somália, que eu poria como elemento 3 das 3 principais identidades africanas, depois da Etiópia e de Marrocos. Somália tem um forte conceito de nação, mas que está muito desgastado, porque o conceito de Grande Somália está em uma decadência total, desde a derrota na guerra contra a Etiópia por Ogaden, e depois a caída do governo, que a Somália está repartida em pequenos chefes feudais, e isso acabou mutilando o sonho por uma grande Somália, que também foram muito mutiladas por essas artificialidades. Algumas regiões da Somália acabaram sendo partes do Quênia. Então, mas na Somália também tem um forte sentimento de identidade nacional, tem uma língua comum, tem uma ancestralidade com o sultanato de Aden. Então, também é possível encontrar na Somália um forte conceito de nação.
Vamos seguir aqui após a... Uma questão aqui, Nacito, esse conceito, né, nesse movimento dessas sociedades todas que você posicionou historicamente, né, dessas formações todas, vem no passado, como a gente já disse aqui, na questão da colonização, né? Posteriormente, com o avanço da história, né, e da humanidade, nós temos aí a questão da Europa em si, né? Porque, sim, essas nações têm sua cultura, têm sua identidade, têm sua história, né? Mas lá chega a colonização europeia, né? E aí aumenta os conflitos, né? Porque a Europa chega de forma colonizadora, né? E entre essas nações, você não vê, assim, a maior dificuldade é superar o pós-colonização da Europa na região, ou isso já está já é ultrapassado, essas nações já estão estabilizadas, ou ainda depende muito dessa imposição da colonização europeia. Há sentido nisso, ou o que eu estou dizendo já está resolvido nessas regiões e os conflitos é mais interno do que externo? Não está resolvido. Esses países a maioria deles vivem crises estruturais, como, por exemplo, Níger, Mali, vivem severas crises humanitárias. O Níger é um caso muito peculiar, porque, para que nós tenhamos uma ideia, Níger é um dos principais exportadores de urânio do mundo. Se não me engano, só perde da Rússia e do Cazaquistão e de outro país da Ásia Central. E uma das 3 lâmpadas que são acendidas no solo francês vem precisamente das minas de urânio no norte do Níger, enquanto que 80% dos nigerinos não têm acesso à eletricidade e 67% vive abaixo do nível permitido da pobreza. Ou seja, esse cenário, logicamente, ia gerar um sentimento anti-francês. Por isso que teve esse golpe militar no Níger em julho do ano passado. Então, isso aconteceu também na Burkina Faso em 2014, que nós estamos tendo atualmente com Ibrahim Traoré, um renascimento do movimento sankarista, que foi o líder nacionalista entre 84 e 87, que tentou tirar os privilégios de uma elite política que tinha muito vínculos com a metrópole, com Paris. Então, isso nós estamos tendo muito nesses países africanos, que é considerado na literatura o levante nacionalista do Sahel africano, essa libertação a esse neocolonialismo que essa elite política, eu diria anti-francesa, porque também está contra os interesses da França, nós estamos tendo essa libertação dos países africanos. E é muito importante ressaltar nessa questão o que disseram 2 presidentes franceses, o Mitterrand, que foi de 85 até 94, se não me engano, ele havia afirmado que o dia que a França perca esse poder sobre emitir a moeda dos países africanos e ter o acesso a essas riquezas no subterrâneo muito rico desses países, a França ia a tornar-se um país de terceiro mundo. Isso foi dito não só por ele, mas também por Chirac, que foi um outro presidente da França. Então, todos esses países africanos, com exceção talvez de Ruanda, que teve um impulso jurídico institucional no regime do Paul Kagame, que reconstruiu o país após o genocídio, que teve uma forte participação também dos belgas anteriores e também do governo de Mitterrand, estão numa situação altamente caótica, principalmente Níger, Mali, que está repartido em 2, a região norte não tem acesso, que é o governo de Bamako, no sul, e a Somália, que está
totalmente desfacelada numa autarquia sem precedentes na atual conjuntura do mundo. Muito bem. Vamos então prosseguir na próxima tela. Vamos prosseguir aqui. Passou aqui o slide? Passou. Agora, Okay. Exemplo clássico aí da identidade política. Exatamente. Artificial. Então, para opor aos países que nós citamos, que são nações na sua construção semântica clássica, principalmente, como nós vimos no caso da Etiópia, Marrocos e depois, nesses países que nós citamos, que é possível encontrar um resquício, um senso de uma identidade nacional, nós temos na oposição, na antítese, no outro lado da moeda, nós temos o exemplo clássico de uma entidade política artificial no continente africano, que é o caso da Nigéria, que a Inglaterra, em 1920, no contexto geopolítico dessa Conferência de Berlim, Londres unificou o norte e o sul, que eram regiões muito separadas, muito antagônicas do ponto de vista histórico, cultural, confessional, étnico. O norte muito mais islâmico, dominado pelas etnias Hausa e Fulani, e o sul muito cristão animista, dominado pelas etnias Yoruba e Igbo. Então, os ingleses acabaram unificando 4 principais etnias e 2 regiões antagônicas, uma de proeminência islâmica no norte e no sul, uma região sincrética, animista, cristã. E isso acabou que a Inglaterra, ao unificar, mutilou algumas estruturas jurídicas estatais muito antigas, como era o Califato de Sokoto, no norte, comandado pelas etnias, principalmente a Fulani, e algumas partes da etnia Hausa, que existiu durante 1804 a 1902, mas já tinha uma ancestralidade nesse estado de Sokoto, no norte da atual Nigéria. A República do Biafra, no sul, na região fronteiriça com Camerun, que tentou independizar da Nigéria, não em vão, precisamente por esse componente altamente artificial do Estado nigeriano. Eles não se sentem parte integrante da Nigéria, eles se sentem muito mais Igbos. Então, a República do Biafra tentou a independência entre 1967 a 70, é a famosa Guerra do Biafra, e nós temos na região Yoruba a República de Ododuoa, que representa um mosaico da idiosincrasia da etnia Yoruba, elementos sem precedentes, que nós vemos algumas manifestações disso no estado brasileiro da Bahia, de Sergipe, que tem muitas comunidades que são oriundas de Benin, dessa parte da Nigéria, porque o Benin, como a Nigéria, nessa região fronteiriça, compõe o que é essa República de Ododuoa, que foi também mutilada por essa invasão dos ingleses, que unificaram toda essa região para ser o Estado nigeriano moderno, que não tem nenhum respaldo histórico, não tem nenhuma identidade nacional, e ele acaba sobrevivendo precisamente por uma questão de cotas, porque cada uma das regiões tem cotas para a etnia que é majoritária no seu estado. Então, os Hausas no norte, eles vão conseguir postos de trabalho, vão conseguir vagas no colégio muito mais fáceis e acessíveis do que uma etnia que é do sul. Então, a Nigéria apenas conseguiu consolidar a sua federação baseada numa questão de cotas regionais para as etnias majoritárias. Então, a Nigéria é um caso exemplar de uma entidade política artificial no continente africano, que é um estado totalmente criado pelos ingleses em 1920, que unificaram 2 regiões antagônicas do ponto de vista histórico, cultural, étnico e confessional. Aqui nós temos um mapa da Nigéria para abordar o que é a divisão étnica no norte, Hausa Fulani, a região Yoruba na região ocidental e a região Iba aqui na fronteira com o Camarões, que tentou a independência entre 67 e 70, que tentou conformar a República de Biafra, e a região ali no norte, em laranja, onde tem as atividades do grupo terrorista Boko Haram,
que é uma área que o exército nigeriano não tem muito controle, é uma região muito porosa, muito desértica, de muitas, às vezes, florestas na região da fronteira com o Níger, então é uma região muito inóspita. E essa é a Nigéria, que nós temos aqui, totalmente repartida nesses bolsões étnicos, e que se sobrevive precisamente por essas cotas que os estados têm que realizar para que não tenha essa implosão da Federação Nigeriana. Muito bem, perfeito. Aqui nós temos, vamos já pular para o Acordo Sykes-Picot-Sazonov, que foi em 1916 que repartiu a Ásia Ocidental entre franceses e ingleses. A parte aqui em laranja foi parte da esfera de influência inglesa, aqui está a britânica, e a parte em azul, a área de influência francesa. E França e Inglaterra acabaram criando em todos esses territórios vários estados artificiais, porque a promessa que Lawrence de Arábia tinha feito a esses estados, a esses árabes que lutaram contra os otomanos, na conjuntura geopolítica da Primeira Guerra Mundial, era estabelecer um grande estado árabe unificado. E os estadistas ingleses e franceses, por trás, traicionaram esses ideais e criaram uma série de estados menores, com a traição de alguns militares da época, e criaram o que é hoje os estados do Líbano, que acabou desmembrando a Líbia, que pertencia à Síria na época, o conceito de Bilad el-Sham da Grande Síria, criou o Iraque também de uma maneira artificial, inclusive tocaram o hino inglês para ser o hino inicial desse Estado iraquiano. Então, aqui nós temos o Acordo Sykes-Picot-Sazonov, que foi o mesmo que representou a Conferência de Berlim para a África, para a Ásia Ocidental, é o Acordo Sykes-Picot-Sazonov, que os russos estavam anteriormente, mas pela eclosão da Revolução, só ficou os franceses e os ingleses, por isso o Acordo Sykes-Picot. Sim. Nessa sua pausa, né, eu acho que fica evidente aí também que você tem uma explicação para esse movimento todo, né, de luta, de resistência, porque você tem a questão interna, né, desses países, que é a constante luta, né, entre os poderes, né, e da classe que domina, da classe que é dominada, você tem todos esses conflitos, né? Isso leva a esses estados artificiais. E no plano externo, você ainda tem a questão da dependência, né? Seja ela política ou econômica, dos estados formados, né? Constituídos, enfim, e que são estados colonizadores, né? Os países europeus, né? E aí você tem Estados Unidos, você tem, enfim, a questão da China em relação a tudo isso. Isso traz uma dificuldade dupla, né? Porque internamente você tem conflito. E aí, quem está no poder tem a dependência também da colonização, enfim, da questão econômica até dos países que lá estão colonizando ou colonizou e que continua, né, colonizando esses povos todos, né? Isso explica, né, essa artificialidade toda que você trouxe aqui. Perfeito? Perfeitamente, Dodge. Isso explica tudo, porque como você frisou e como já havíamos dito, essa conexão acaba criando também, além desses estados artificiais, acaba criando um vínculo e uma dependência perante a metrópole. Então, em muitos casos, o país fica à mercê, fica totalmente chantageado perante a metrópole, que precisamente por ser esse protetor em muitas das questões monetárias, militares e tudo mais, essas elites políticas que nascem já com esses vínculos com a metrópole acabam totalmente subordinadas
e ao longo dos anos acaba desenvolvendo uma questão de ser usado como uma marionete desses grandes poderes. E por trás de tudo isso está também essas grandes corporações geofinanceiras que também jogam um papel importante na concretização das políticas externas da metrópole, que inegavelmente acabam chegando nesses países que são, em muitas ocasiões, dominadas desde aquela época por estes grandes poderes, como nós vemos atualmente também no caso da Arábia Saudita, que pouco a pouco vem saindo dessa esfera de influência, mas é muito difícil, porque grandes concentrações de capitais está precisamente em Washington, D.C., e também em Londres. Então, essa desenvoltura e sair dessa esfera de influência é muito difícil. Sem dúvida, ultrapassar isso é o grande lema, né, da questão até da própria humanidade, né, porque quando a gente vem aqui para a América, isso não vai fugir à regra, né, é por aí que vai se formando, né, e que se formou essas nações, né, ou seja, você foi muito bem, foi feliz ao colocar a questão artificial, né, desses estados. Prosseguindo, nós temos aí um avançado da hora, né? Podemos prosseguir? Sim, vamos prosseguir. Apenas para acabar aqui, é importante ressaltar que os ingleses eles acabaram mantendo uma das estruturas políticas institucionais que era o Império Otomano, que era a Arábia Turca, que era o Iraque. O Iraque tinha sido conformado pela Turquia anteriormente, quando roubaram do Irã a região do Irã do Havaravan em 1724, no cenário geopolítico da debacle da dinastia safávida, e aí, desrespeitando o que era o Acordo Zohrab de 1639, veio essa organização da província da Arábia Turca, e os ingleses acabaram aproveitando essa divisão estrutural interna, e aí mantiveram a artificialidade do Iraque, que tem grandes regiões irânias, como os curdos do norte, o que é Mossul, Kirkuk e Erbil, e também na região sul, onde tem a região de Basra, a região de Najaf, de Karbala, que são regiões xiitas, que têm muitos vínculos históricos com o Irã. Por mais de 1000 anos, a capital do Império Persa, na dinastia sassânida, foi o que é Ctesiphon, ao sul de Bagdá, que é a capital do Iraque atual. Então, essa região do grande parte do Iraque atual é o Havavaran, do Irã histórico. Então, é importante ressaltar que os ingleses, como uma estratégia de dominação, mantiveram uma estrutura que os turcos já haviam criado para debilitar o que era uma unidade com o Irã. Naquelas guerras entre os otomanos, turcos e os safávidas iraníes, que foram por 200 anos na era medieval. Só para ressaltar aqui, Dodge. Agora, vamos avançar aqui. O Iraque, como eu falei aqui, é uma entidade política artificial que foi criado por uma canetada de Churchill em 20, assim como a Nigéria é um caso exemplar para uma entidade política artificial. No caso da África, na conjuntura geopolítica da Conferência de Berlim, o Iraque representa o mesmo para a Ásia Ocidental, foi criada também pelos ingleses, pelo Churchill, e é importante ressaltar, apenas uma curiosidade, que Churchill, para o seu chofer, ele se burlava, ele fazia graças. Você imagina quantos países eu criei hoje na Ásia Ocidental? Então, apenas para retratar esse caráter artificial, e o Churchill se referia a essa questão precisamente ao Iraque, que ele criou numa canetada. Para entender essa questão das fronteiras, em algumas ocasiões se remonta à Paz de Westfália de 1648, que foi um marco na história contemporânea, que inaugura a era do Estado de Nação moderna. E aí nós temos alguns requisitos que o Estado deve reunir, que são a dimensão interna, que é a população, uma população permanente, um território determinado e um governo, e a dimensão externa, que é a capacidade de estabelecer relações com outros estados, a igualdade entre atores soberanos. E a paz de Westfália é tão importante que, embora seja relativamente antiga, em 1648,
ela acabou mudando toda a história jurídica subsequente. Nós podemos visualizar isso na Conferência de Montevideo de 1933-34, que esses mesmos requisitos estariam vigentes nessa conferência para delimitar o que era um Estado na sua estrutura jurídica e institucional. Então, aqui nós temos a relevância da Paz Westphalia, que seria ratificada, consagrada na Conferência de Montevideo de 1933-34, já no século XX. Aqui nós temos, portanto, além do componente histórico, fazendo com que os países possam ser divididos em nações autênticas, em sua concepção semântica clássica, e entidades políticas artificiais. Isso é a primeira parte daqui, nós já vimos isso aos detalhes. E, além dessa divisão entre nações e entidades políticas artificiais, nós podemos classificar os países pelo seu poder de projeção. Nós temos o soft power, que é a capacidade de influenciar outros atores por elementos culturais, logísticos, diplomáticos e estruturais. Nós temos o hard power, que é o poder dissuasório por meio de um forte aparato bélico-militar, porque alguns sustentam a tese que não há uma soberania plena sem o poder dissuasório através de uma forte aparelhagem bélico-militar, ou também, inclusive, perante armas nucleares. E o 3 é o smart power, que é uma harmonia entre ambos, entre o soft power e o hard power. Para você ter uma projeção profunda nas relações internacionais, é importante você ter uma harmonia entre soft power e hard power. Um dos dois apenas não é suficiente, como descreve o grande literário das relações internacionais, Joseph Nye. Vamos aqui, então, para a projeção de poder, que é a polaridade em relações internacionais, se o mundo é tripolar, quadripolar, multipolar, bipolar, unipolar ou apolar, que também existe a polaridade, uma anarquia total nas relações internacionais, que não é o caso que nós estamos vivendo atualmente, depende basicamente da quantidade de centros de capacidade de atuar com base em indicadores. Como, por exemplo, nós temos uma série de indicadores, que é a capacidade de gestão de energia como nuclear, a matriz energética. Isso é um elemento muito importante, você ter uma soberania energética. Então, se faz presente a necessidade de ter estatais de energia forte, porque a sua matriz energética é essencial para o seu crescimento industrial. A capacidade de atacar ou contra-atacar, aqui está o hard power, como a gente havia frisado anteriormente. Influência nas relações internacionais, o poder na mídia, a sua difusão, a sua projeção, a imagem do país, a credibilidade, a reputação que você vai ter, questões culturais, a projeção da divulgação, o soft power, como a gente já frisou anteriormente. E também temos os componentes da superpotência ou potência regional. O componente demográfico joga um papel importantíssimo. China e Índia têm esse poder robusto, como também tem os Estados Unidos, o Brasil também tem. Extensão territorial, todos os países mencionados aqui têm uma forte extensão territorial, a Rússia também entra nesse quesito. Parque industrial desenvolvido e dinâmico também é um componente essencial para ser uma potência, superpotência ou uma potência regional. Uma economia diversificada, não depender apenas de um produto de exportação, é essencial para estabelecer um crescimento, um desenvolvimento pleno e contínuo. Um forte aparelho bélico-militar, que é o poder dissuasório, é dizer, você nunca vai ser atacado. Se você quer consolidar o seu componente soberanista, a questão bélica-militar é um elemento dissuasório que você não vai ser atacado. Você tem esse poder para usar contra os seus principais adversários geopolíticos e talvez inimigos históricos. Então, é uma carta na manga que deve ser considerada numa projeção de soberania internacional. E entre outros elementos que nós podemos estabelecer, que são importantes para a construção de uma potência regional para depois se convertir em uma superpotência global. Mas é impossível você alcançar o nível de uma superpotência se você não tiver um forte poder demográfico, uma extensão territorial. Isso nós vimos também
no Japão, nos anos 70, que tinha um forte crescimento tecnológico e econômico, mas precisamente pelas questões demográficas e da extensão territorial, foram fatores importantes nesse detenimento desse crescimento astronômico que o Japão teve entre os anos de 52 e 80 aproximadamente. Temos aqui agora o cenário geopolítico contemporâneo. Agora nós vamos pavimentar o caminho para as atualidades e depois entrar na parte final da nossa transmissão. Atualmente, no cenário geopolítico contemporâneo, nós estamos tendo uma transição entre uma obsoleta unipolaridade neoliberal dos Estados Unidos no sistema internacional de Estados e uma latente multipolaridade. É dizer, relevantes atores querem estabelecer e depois consolidar um mundo pautado pela lógica multipolar. Porém, é uma luta titânica, é uma luta árdua que nós estamos nessa transição entre um mundo que é visível ver esse agotamento do poder de influência dos Estados Unidos, mas, por outro lado, ainda não se consolida o mundo multipolar. Nessa transição, se dá a cabo uma bipolaridade de blocos entre, de um lado, o cio-atlantismo do arco transatlântico da anglósfera. O que é isso? Isso é o eixo Washington-Londres acoplado com a estrutura da União Europeia. Isso se remonta a Richard Kalergi, que está aqui, que é o pai intelectual do que se converteu à União Europeia, e aí ele passou por Jean Monnet, por Karl Popper e também por Saul Brucker, hasta ser acoplado com essa estrutura que nós temos atualmente na União Europeia, que está totalmente subordinada ao complexo militar industrial dos Estados Unidos com a OTAN. Isso é o que a gente chama de atlantismo do arco transatlântico da anglósfera. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente Euroasiática, e isso é uma aliança geoestratégica ampla entre as lideranças nacionalistas dos three big players, como designa o relatório de segurança geoestratégica dos Estados Unidos, que é Rússia, Irã e China, que é uma união geopolítica destinada a sepultar, por assim dizer, essa hegemonia da anglósfera que dura mais ou menos 200 anos no sistema internacional de Estados, desde o Congresso de Viena de 1815. Então, nós temos esse grande choque, pleito, enfrentamento entre dois blocos enfrentados. O eixo Washington-Londres com as estruturas de Bruxelas e, do outro lado, nós temos essa Tríplice Entente Euroasiática, que é uma aliança geoestratégica ampla entre Rússia, Irã e China. E toda transição na polaridade em relações internacionais gera uma instabilidade geopolítica. Isso nós vimos na transição entre bipolaridade e unipolaridade nos anos 90, com o desmoronamento da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, os países do leste europeu, e também a guerra no Iraque, com a invasão dos Estados Unidos em 91, que é a primeira guerra do Golfo. Nós temos, sempre que há uma instabilidade geopolítica, há uma ruptura na polaridade em relações internacionais. E o que nós estamos vivendo atualmente com os conflitos no Cáucaso do Sul entre Azerbaijão e Armênia, entre OTAN e Rússia na Ucrânia, entre os territórios palestinos e o que é o governo de Tel Aviv no Levante, e também o que é o impulso irredentista venezuelano na região do Essequibo contra a Guiana. Essas que estão representadas nessa imagem constituem essa instabilidade geopolítica que nós estamos vivendo atualmente. E nós também podemos ressaltar esses levantes nacionalistas do Sahel africano, que nós frisamos anteriormente, que representam essa desconstrução, desse desmantelamento dos laços com essa França que sequestra as riquezas naturais e emite a moeda de muitos países dessa África francesa, por assim dizer. Dito isso, vamos entrar agora um pouquinho na questão
na questão de uma desses 4 conflitos contemporâneos, que é precisamente o conflito entre OTAN e Rússia no solo ucraniano. Nós podemos estabelecer muitas camadas cronológicas para entender esse enfrentamento que existe entre o eixo Washington-Londres e Moscou na Ucrânia. Podemos remontar a 1904 com Mackinder, que é considerado o pai da geopolítica da escola inglesa, que representa o embrião da ideia da necessidade de balcanizar a Eurásia inteira. Porque na concepção de Mackinder, a Eurásia é o pivô do mundo. Quem controla este pivô do mundo controla o mundo por todas as suas riquezas estruturais, minerais, naturais. E aí está 70% da concentração da população mundial. Então, quem controla essas rotas comerciais, essas populações, essa aparelhagem bélica militar vai controlar o mundo. Então, é uma área altamente geoestratégica que não pode ser ignorada. Então, acoplado com a ideia de destruir nações e fragmentá-las, nós podemos remontar esse enfrentamento desde Mackinder em 1914, porque, inclusive, a Carta de Mackinder foi usada na Primeira Guerra Mundial numa tentativa de balcanizar a região do Cáucaso Sul da Rússia, porém, o exército branco que vinha com essa carta não acabou sendo vitorioso. Nós também podemos remontar a 1956, onde teve o recrutamento da facção Lebed, daqueles guerrilheiros de Stefan Bandeira da Segunda Guerra Mundial, pela CIA, e o início da construção da identidade ucraniana por laboratórios geoestratégicos que remonta a essa era da década de 50, aproveitando uma retórica que foi desenvolvida inicialmente pelo Império Austro-Húngaro, de criar uma identidade ucraniana diferente do que é a identidade pan-russa, por assim dizer. Nós também podemos remontar a 91, ao colapso das fronteiras soviéticas até os dias atuais, passando pela doutrina Wolfowitz de 1992, que essa doutrina representava a necessidade dos Estados Unidos de abortar, de sepultar qualquer polo soberano independente que a médio e longo prazo seria uma ameaça a essa unipolaridade restrita dos Estados Unidos no sistema internacional de Estados. Vale ressaltar que nessa época era o auge da consagração da unipolaridade restrita dos Estados Unidos no sistema internacional de Estados. Então, para eles, para manter essa posição de hegemon contemporâneo, era necessário sepultar qualquer projeção de poder que poderia fazer uma ameaça para essa unipolaridade restrita. Então, essa é a doutrina Wolfowitz de 1992. E também isso tudo está na linha contínua da Carta de Soro de 93, que aborda a necessidade de utilizar a Ucrânia como um frente de batalha contra a Rússia. E aqui nós temos essa carta, que é de 1993, está aqui em inglês, a necessidade de usar assessores militares ingleses através da OTAN. E aqui ele propõe uma nova ordem mundial, que seria essa unipolaridade restrita, na qual a combinação da mão de obra barata na Europa do Leste com as capacidades estruturais, técnicas e logísticas militares da OTAN reduziria o risco de cadáveres para os países da Aliança Atlântica, que é o principal constrangimento à sua vontade de agir. Então, essa é uma frase neurálgica de Soros, que ele fazia a menção para a necessidade de usar a Ucrânia como um cavalo de Troia contra esse impulso soberanista de uma Rússia unificada em suas fronteiras históricas. Então, aqui nós vamos continuar com essas camadas cronológicas, nós podemos também remontar a 2014, essa aqui é mais recente, o golpe de Estado do Maidan, de Kiev, de 14, esse ano fazem 10 anos, mas até o início dessa guerra que nós temos atualmente são 8 anos. Esse golpe militar de 14 foi financiado pela CIA por 5 bilhões de dólares pela Victoria Nuland, por John McCain e por
Lindsey Graham, são 3 personagens que estão incrustados em toda essa operação de operações encobertas, de operações de sabotagem. E nós também podemos remontar essa muito mais recente, no final de 2021, novembro, dezembro, que foi derivado da expansão da OTAN com a transferência de mísseis para a Romênia e a Polônia, desejando fazê-lo também na Ucrânia. E essa questão encontrou eco com a declaração do presidente da Ucrânia, Zelensky, em 19 de fevereiro de 1922, 5 dias antes do início da interferência de Moscou, que Zelensky havia afirmado na ideia de restaurar o programa nuclear ucraniano, que isso colocaria a Rússia em uma questão de chantagem nuclear. E isso ia totalmente contra os acordos dos memorandos de Budapeste que foram firmados, assinados em 94. Ou seja, estabelecer mísseis supersônicos tão próximos que a Rússia perderia a possibilidade de promover um segundo ataque ou uma segunda resposta, sendo a capacidade de um país ter condição de responder a tempo quando um inimigo disparar armas nucleares em sua direção. Claramente, uma linha vermelha que foi atravessada pelo expansionismo da OTAN. Como eu falei antes, entre novembro de 21 e fevereiro de 22, cartas não respondidas por parte de Washington. A diplomacia russa enviou cartas que foram totalmente ignoradas por Washington, e a Rússia foi forçada a entrar no conflito, o que foi inevitável, porque desde o Maidan de 14, foram 8 anos de fortificação e entrincheiramento militar na região do Donbass, além da concentração de tropas sendo assessoradas por assessores militares ingleses, o que quebra princípios básicos de não intervenção em assuntos internos, logísticos e operacionais de outras entidades políticas, como suas organizações, entidades, como as Forças Armadas, que compõem, como a gente falou antes, parte do corpo estrutural de um Estado. Ou seja, teve um genocídio nesses 8 anos e a preparação para algo maior, que seria posto em prática precisamente no ano de 22. Essas forças paramilitares treinadas por conselheiros militares ingleses promoveriam um forte ataque contra o Donbass que, sem o apoio russo, nunca poderia defender-se. As populações russas seriam, portanto, dizimadas, assassinadas em massa, em mais um capítulo de etnocídio e genocídio, lembrando o que aconteceu entre 14 e 21, como, por exemplo, o massacre de Odessa, com gente queimada em edifícios governamentais, e se vitoriosos poderiam atacar a Crimeia, que seria uma outra linha vermelha traçada, quebrada. Então, necessariamente, a Rússia foi obrigada a intervir naquela ocasião. Agora aqui, já para ir terminando, a operação militar especial está ancorada numa defesa preventiva legítima, segundo essas percepções, que está baseada em dissuasão nuclear. Como eu falei antes, era impossível ter uma reação mísseis tão próximos do território da Rússia, na Polônia, na Ucrânia e na Romênia. E a responsabilidade para proteger, defesa humanitária em apoio à população do Donbass, que seria massacrada. Então, aqui nós temos um elemento do direito internacional público, que é o distress, que é a responsabilidade para proteger, que foi usado pelos Estados Unidos na intervenção na Líbia, na caída do Gaddafi em 2011, numa colisão atlantista franco-inglesa. Aqui nós temos, para terminar, a parte da artificialidade do Estado moderno ucraniano, que representa uma entidade política artificial agrandada, que ocupa principalmente históricos territórios romenos, poloneses e russos, como veremos, embora húngaros, eslovacos, lituanos também reivindiquem certas regiões do território atual ucraniano, mas essas 3 potências culturais, Rússia, Romênia e Polônia, têm muita mais legalidade e posições muito maiores do que compõe a Ucrânia atual.
a Ucrânia atualmente é usada como um cavalo de Troia contra a soberania russa, principalmente pelo eixo Washington-Londres, e nós temos a inexistência de uma literatura consolidada na segunda maior extensão territorial continental, o que já estabelece que algo não quadra, que algo não está totalmente certo. Nesse processo, tem o resgate do movimento de Stefan Bandeira como uma força auxiliar na tentativa de manter essa hegemonia neoliberal no sistema internacional de estados, para manter essa unipolaridade restrita, acoplado com a doutrina Wolfowitz. Então, sempre é importante frisar aonde partem essas tendências estruturais. E aqui nós temos o mapa da Ucrânia atual e as suas aquisições ao longo dos últimos 3 séculos, muitos presentes territoriais do Império Russo e também na parte da União Soviética. O que vale ressaltar aqui é quem estava por trás de Lenin deu para a Ucrânia o que é a parte do Donbass, a parte da Crimeia foi Khrushchev em 1954, a parte da Romênia aqui, que foram roubadas por Stalin em 28 de junho de 40 e depois em 44, a Bukovina do Norte, a parte do Bujac aqui no sul, a parte da Transcarpátia, que é compartilhada entre eslovacos, romenos e húngaros, a parte da Volínia e Galícia, que eram parte do que era o Principado da Polônia e também da Confederação Polaco-Lituana. Então, todos esses presentes compõem o que é essa Ucrânia agrandada, que é o segundo maior estado da Europa, que não tem sustentação histórica. O estado originário era essa parte em vermelho aqui, o Hatmanato Cosaco Ucraniano, que é a parte originária, onde tem uma identidade muito mais arraigada do que é um ser ucraniano, mas em termos da macroetnicidade está muito acoplado com a identidade e civilização russa, que a Rússia nasce, o que é a Rússia de Kiev. E aqui nós temos também esse mapa um pouquinho mais abordado, um pouquinho maior, presentes por parte de Vladimir Lenin, 22, a parte do Donbass, a parte que foi roubada da Romênia por Stalin, em 40 e depois 44, na construção geopolítica da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Romeno-Soviética, a parte da Crimeia por Nikita Khrushchev, em 54, e nós temos aqui o que é a grande Romênia, que acabou sendo mutilada por esse expansionismo soviético na conjuntura geopolítica da Segunda Guerra Mundial. Se nós vemos aqui, nós temos a região de Chernihiv, ao norte, Rotim, Odessa. Essas regiões atualmente fazem parte da Ucrânia, mas sempre foram umas regiões de maioria étnica romena, Chernihiv principalmente, que é a capital histórica da Bukovina do Norte. Aqui nós temos a parte da Bukovina, o sul de Pokutsa, o norte da região histórica romena de Maramuresh, que compreende o que é a Transcárpatia, a região de Odessa, a região de Bujac, aqui no sul, no Mar Negro, e nós temos aqui a Galícia, a Volínia, que eram partes de maioria étnica polonesa, que atualmente fazem parte integrante desse estado agrandado ucraniano. Aqui é onde está a fronteira atual entre Polônia e Ucrânia, a região histórica da Galícia, que sempre teve uma maioria étnica polaca, precisamente como legado dessa grande confederação polonesa-lituana, que foi um estado relevante na arquitetura de força da Europa medieval. Então tem uma forte presença cultural polonesa histórica nessa região da Galícia e da Volínia. E é uma contradição polonesa esse respaldo irrestrito dessa elite política polonesa à Ucrânia. Por quê? Porque em 43 e 44 teve um massacre de poloneses em Volínia, que foi perpetrada pelo exército insurgente ucraniano e outros grupos armados, como os camponeses da aldeia de Lipnik, que os mortos variam entre 100 e 500 mil, nas forças de Stefan Bandeira, que é uma ideologia resgatada por uma conveniência geopolítica por parte desse eixo Washington-Londres. E nós temos aqui agora o Donbass,
que é considerado o coração da Rússia, e nós poderíamos acrescentar a Crimeia, que a Crimeia tem uma ancestralidade greco-romana aquemênida, com forte aparelhagem civilizacional ortodoxa cristã. Então é muito mais vinculado com o que é esse passado europeu greco-romano, que com ser parte integrante de um ente político artificial, que, como nós vemos, foi agrandado ao longo dos últimos 3 séculos, que é essa Ucrânia. E aqui nós encerramos essa apresentação, Dodi, com toda essa abordagem territorial e com essas camadas cronológicas para entender esse conflito complexo que é esse na Europa do Leste. Muito bem, uma ótima apresentação, Marcito. O adiantado da hora não vai me permitir aqui fazer algumas observações, algumas colocações e algumas indagações também, né? Mas isso vai ficar para um próximo encontro. Lembrando que a editora D3 Educacional está preparando, junto com o professor, o pesquisador Marcito, eu como historiador, e nós brevemente estamos lançando aí um curso, né, para aprofundar muito mais todas essas questões aqui levantadas, e também a editora D3 está presente no mundo das publicações. Estamos abertos aos originais, né, seja eles no campo da literatura ou no campo dos estudos, da academia, enfim, a editora D3 de portas abertas para receber os escritores, os pesquisadores e os professores que, porventura, queiram publicar. É só nos procurar que a gente conversa e possibilita essa publicação. Mas, assim, para fechar, e uma observação final, né? Assim, em poucas palavras, eu sei que é praticamente impossível, mas se a gente puder aí usar 2, 3 minutos, Marcito, para colocar o seguinte, diante de toda essa exposição, e vendo no campo da história, a gente percebe que, por mais que avança, né, a questão intelectual do homem, a questão da academia, a questão da própria ciência, enfim, do desenvolvimento humano, o mundo, né, ele não consegue sair, né, dessa questão que você citou bem na questão das fronteiras e como elas se dão, né, através da exploração, seja interna ou externa, e aí os blocos, né, bloco de hegemônicos, outros não tanto hegemônicos, mas tem os blocos. E tem a supremacia, né, de uma nação, seja ela interna, depois também externamente, enfim, tudo se resume na questão da colonização. Essa colonização que se busca conquistar territórios, conquistar riquezas e conquistar poder. E tem a questão também armamentista, né? Que você citou bem, da questão de uma nação ter o poder, por mais bélica que ela seja, mais poder ela vai ter, né? Tá aí a Coreia do Norte, né? Que a gente nem pôde citar aqui, mas isso vai ficar dentro do curso, provavelmente. Mas, assim, diante do conceito de solução que a humanidade tanto busca ao longo da sua história, você vê perspectiva, quando a gente fala em solução desses conflitos todos, ou nós teremos, para resolver e achar um possível caminho para a solução, a supremacia de uma próxima potência, seja no campo do poder bélico, do poder político, econômico, e essa nação poderia ser uma supremacia
apaziguadora da humanidade, ou isso é uma falácia que hoje nós não temos nenhum elemento para comprovar nada disso, Macito? Isto é, nós estamos indo para o abismo mesmo, ou nós teremos uma saída diante e principalmente do que estamos vivendo agora, com perspectiva até de uma terceira guerra mundial? Bem, Dodge, é uma questão muito complexa, mas o que nós estamos analisando nas conjunturas da geopolítica internacional nos últimos anos, estamos pavimentando um caminho para a construção de um mundo multipolar, porque essa ruptura com o mundo unipolar que foi entre 91 e 2008 vai ser muito mais suprido por um reparto arquitetônico global pautado pela lógica multipolar do que precisamente por uma unipolaridade chinesa ou russa ou de qualquer outra potência. Porque esses países não têm o poderio do soft power, a capacidade de influência e também o interesse de ser um hegemon totalmente dominante, como foi a anglósfera nos últimos 200 anos, e os Estados Unidos, principalmente, nos últimos 15 anos. E a China e a Rússia e o Irã, pelas suas cosmovisões imperiais, eles entendem muito bem como é o mundo pautado por essa lógica multipolar, que seria uma ordem da soberania dos povos, baseado numa harmonia entre polos de poder independentes, sob uma perspectiva civilizacional. Por outro lado, é notório que os Estados Unidos não vão aceitar de braços abertos essa recomodação na polaridade em relações internacionais. Precisamente por essa razão, nós estamos tendo essa profunda instabilidade geopolítica, como nós ressaltamos ao longo dessa transmissão, nos casos no Cáucaso do Sul, na Europa, na África, em todos os rincões do globo terráqueo. E nós temos 4 principais obstáculos para a construção do mundo multipolar. Precisamente essas quase 1.000 bases militares que os Estados Unidos têm no mundo, cercando e assediando o heartland da Eurásia, principalmente. Nós temos ainda a hegemonia dólar-cêntrica no sistema geofinanceiro internacional, é outro obstáculo. Nós temos o grande poder das grandes corporações geofinanceiras e, por último, eu colocaria o monopólio dos meios de comunicação, ou seja, o controle da mídia corporativa que está acoplada com essas grandes corporações geofinanceiras. Então, reconhecendo a dissonância cognitiva desses grandes conglomerados das máfias globalistas apátridas, realmente, nesse caminho titânico para um mundo mais harmonioso, muito mais fraterno, muito mais solidário, que seria um mundo pautado por um reparto de poder estrutural, da lógica multipolar, de muitos polos de poder soberanos e independentes, realmente, infelizmente, ainda vamos ter muitas tragédias pelo mundo, porque eles não vão aceitar essa perda de protagonismo geopolítico e esse caráter que eles têm de ser esse hegemon. Então, vai ser uma luta árdua, mas, no final, acredito que todos vamos desfrutar do mundo muito mais justo e harmonioso, que é o mundo multipolar. Muito bem, Macito. Assim, nós vamos encerrando essa atividade de hoje, lembrando aí a quem vai assistir tudo isso, que tem o livro aí do Macito, né? Sérvia, uma nação mutilada, publicado aí pela editora D3 Educacional, um livro muito importante para compreender parte, né, de toda essa questão levantada aqui, a partir da Sérvia, e também próximas publicações que estamos aí conversando, né, Macito? Exatamente. Temos outras publicações, e essa aqui ajuda a entender muito o que a gente falou aqui. Sérvia, nação mutilada, também fala das fronteiras e tudo mais.
dos cenários geopolíticos dos Balcãs. Exatamente. Então, esse livro que está aí à venda em todas as plataformas e também na loja virtual da editora D3 Educacional. É só procurar que você vai encontrar esse grande livro do professor, do pesquisador Macito, que estamos aqui hoje falando e conversando. Então, gente, a gente vai parando por aqui. Brevemente a gente retorna com mais uma perspectiva aí de um tema. Muita gente tem pedido também, Macito, para a gente abrir uma live e falar da questão da Palestina, né? Brevemente a gente podemos marcar e conversar sobre essa questão que está ocorrendo e que o mundo todo está plasmo, né, do que está acontecendo, do que aconteceu, e aí temos que remoer o passado para entender o presente. Exatamente. Se é que a gente vai conseguir compreender tudo isso, porque, como você bem citou, o mundo ainda vai viver grandes tragédias até chegar nessa bipolaridade tão esperada e como perspectiva daquilo que eu chamei de solução, né? Sim. Praticamente é uma questão que envolve muito o contar dos dias, né, daqui para frente, nessa luta intensa da supremacia e da afirmação, né, dessa perspectiva que a gente está conversando aqui. Mas a hora avançou, agora nós terminando mesmo. Grande abraço, Macito, até o próximo encontro e aguarde vocês o curso que nesse mês de março vai ser divulgado e ele vai começar lá por volta de abril, né? Meados de abril, nós estamos iniciando esse curso aqui na editora D3 Educacional. Você vai receber todas as informações brevemente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Macito, mais uma vez. Muito obrigado, Dodge. Seja bem-vindo sempre e vamos em frente, porque, afinal, o mundo não para. E se o mundo não para, nós, enquanto historiadores, também não podemos parar e a editora D3 também não pode parar de publicar e conversar e promover cursos para entender esse mundo que nós vivemos. Muito obrigado, Macito. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Dodge. Nos vemos. Obrigado. Nos vemos.